Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Esperamos que todos estejam bem. Eu sou a Letícia, sou uma das integrantes do GREP. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu também faço parte do GREP e hoje a gente vai falar sobre ciclo estral em pequenos animais. A Lê vai começar falando sobre as cadelas e eu vou finalizar falando sobre as gatas. Bom, espero que vocês gostem bastante do nosso vídeo e aproveitem muito. Bom, gente, antes de eu começar a falar sobre cada uma das fases do ciclo estral das cadelas, vamos entender como que essas fêmeas atingem a puberdade e como é o ciclo estral propriamente dito delas. A puberdade nas cadelas vai ocorrer quando elas atingirem cerca de 60 a 70% do seu peso corporal adulto. O tempo ele é muito variável, uma vez que nós temos que considerar as diversas raças e diversos portes diferentes que nós encontramos nas cadelas. Mas um período considerável aí é de 6 a 24 meses de idade para essas fêmeas atingirem a puberdade, uma média aí de 9 meses de idade. Sobre o ciclo estral. As cadelas são monoéstricas, não estacionais. Monoéstrica significa que a cada 2 anéstros, essa fêmea vai ter um único éstro. São duas fases diferentes do ciclo que eu vou falar sobre cada uma posteriormente. Já não estacional significa que essas fêmeas não precisam da influência da luminosidade para ciclar. O intervalo entre cios também é muito variável, uma vez que nós temos que considerar que cada cadela é um indivíduo, cada cadela tem as suas particularidades e peculiaridades, mas é considerável um intervalo de 4 a 12 meses, uma média aí de 7 meses de intervalo entre cios. O ideal é sempre que essas fêmeas tenham seus ciclos regulares perante as suas individualidades. O proéstro é a primeira fase do ciclo estral das cadelas. Ele vai durar em média 9 dias, podendo variar de 3 a 21 dias. É nessa fase que vai ocorrer o desenvolvimento folicular, mediante as elevações crescentes dos níveis de estrógeno. O estrógeno, ele é o hormônio responsável pelas características que essa fêmea vai apresentar nessa fase, que são edema vulvares de todo o canal vaginal e também uma secreção que vai sair pela vagina dessa cadela do tipo serossanguinolenta. Nessa fase, a fêmea ela não vai estar receptiva ao macho, ela não vai aceitar a cópula, apesar do macho se sentir atraído sim pela fêmea nessa fase e ele pode tentar montá-la, mas nesse momento ela ainda não vai aceitar essa cópula. Depois do proéstro, as cadelas vão entrar em estro. O estro é uma fase muito importante porque é nessa fase que vai ocorrer a ovulação e uma possível fecundação, mas não é porque essa fêmea entrou em estro que ela já está ovulando. O estro vai durar em média 7 dias, podendo variar de 7 a 24 dias. Nessa fase, as fêmeas vão apresentar esse comportamento de embandeiramento, que é o que a foto está ilustrando. Elas vão ter um reflexo perineal positivo quando o macho tentar entrar em contato com ela. Ou seja, nessa fase, as fêmeas vão estar receptivas sim ao macho. No estro, a secreção e o edema vulvar podem diminuir, porque ainda na fase anterior, quase ali no final do proestro, os níveis de estrógeno vão começar a cair, vão começar a diminuir. E com isso, os níveis de progesterona vão começar a subir, vão começar a aumentar. Isso é chamado de inversão hormonal. E é essa inversão hormonal que vai induzir os picos pré-ovulatórios de LH e de FSH. Com esse pico, a fêmea vai entrar no dia 0 do estro, que corresponde ao primeiro dia que essa fêmea se encontra nessa fase. É após 48 horas do pico de LH que vai ocorrer a ovulação. Demora ainda esse período porque o folículo ele ainda vai precisar passar por uma maturação. Porém, nesse momento, o oócito, que é o gameta feminino, ele vai se encontrar ainda imaturo, ele não vai se encontrar fértil para se unir ao gameta masculino, que é o espermatozoide. É após 72 horas que esse oócito vai sofrer uma maturação final e vai então se tornar fértil, ele vai poder se unir a um gameta masculino. Isso corresponde ao 5º dia do estro, são 5 dias depois do pico de LH. E é um bom dia para ocorrer uma inseminação artificial, uma monta natural nessa fêmea, porque corresponde ao dia de máxima fertilidade dessa fêmea. Um fato muito interessante é que as cadelas têm a capacidade de armazenar o espermatozoide ali na tuba uterina delas por até 7 dias, juntamente com o fato de que essa ovulação mais a fecundação pode durar até 12 horas, isso significa que um óvulo fértil pode se fecundar, pode se unir a um espermatozoide presente ali há algum tempo, ou ainda que esse espermatozoide seja de um cão diferente, que essa fêmea tenha tido contato nesse período. É por isso que nas ninhadas é possível nós encontrarmos filhotes de tamanhos diferentes ou também filhotes de pais diferentes.
O diéstro corresponde à fase em que essa fêmea vai estar gestante, mas as fêmeas não gestantes também vão entrar nessa fase. O diéstro nas cadelas gestantes vai durar aproximadamente 2 meses, 62 a 73 dias, que corresponde à duração de uma gestação. Já em cadelas não gestantes, o diéstro pode durar aproximadamente 2 meses e meio. Nessa fase, essas cadelas não gestantes podem desenvolver a pseudociese, que é a gravidez psicológica. Isso porque o corpo lúteo, que é uma estrutura endócrina temporária, formado a partir da ovulação. Essa estrutura que vai ser responsável por produzir a progesterona nessa fase. E ele é capaz de manter os níveis de progesterona aumentados por até 50 a 62 dias pós-pico de LH. E a progesterona vai ter as suas devidas ações no organismo dessas cadelas, tanto gestantes quanto não gestantes, como, por exemplo, a hiperplasia mamária, e também a progesterona é capaz de manter o útero relaxado e a cérvix fechada, que acaba sendo aí um ambiente propício para que o filhote se desenvolva ali dentro, caso houver algum filhote mesmo. Nessa fase vai ter o término dos sinais de estrogênio e é com o início da queda da progesterona que vai nos indicar que essa cadela gestante vai estar próxima ao seu parto. No final do diéstro vai ocorrer a luteólise e as cadelas vão entrar na próxima fase, que é o anestro. O anestro vai durar em média 4 a 5 meses, corresponde ao período de quiescência sexual, ou seja, nesse momento as fêmeas se encontram em descanso reprodutivo, uma vez que os níveis hormonais vão se encontrar a seus níveis basais. Eles não vão influenciar em nenhum sinal de comportamento dessa fêmea relacionado à reprodução nessa fase. Vai ocorrer uma alteração do endométrio dessa fêmea também, justamente para que ele se prepare para um novo ciclo. Quase ali no final do anestro, o eixo hipotalâmico hipofisário, ele vai ser reativado novamente, até um determinado momento que vai ocorrer um novo recrutamento folicular e essa fêmea vai entrar em um novo proéstro novamente. Bom, pessoal, essas são as fases do ciclo estral das cadelas e aqui eu deixei para vocês um gráfico ilustrando todas as variações hormonais de cada uma das fases do ciclo estral das cadelas. Podem ficar à vontade para tirar print ou tirar foto. Agora eu vou passar a palavra para a Luísa. Então, gente, sobre as gatas, eu vou começar falando sobre a puberdade. As gatas, elas entram na puberdade em média com 4 a 8 meses de idade, mas essa puberdade, ela varia conforme o peso, porque as gatas, elas entram chegando próximo ao peso adulto, conforme a pelagem, porque raças de pelo mais curto são mais precoces do que raças de pelo mais longo, e também conforme a sazonalidade, já que as gatas, elas são poliéstricas estacionais de dias longos e precisam de luz para se reproduzir. Então, como eu acabei de falar, agora falando sobre o ciclo estral, as gatas, elas são poliéstricas estacionais de dias longos, então a estação reprodutiva delas vai ser na primavera e verão, e o anel estacional vai ser no outono e inverno, porque é uma época onde tem mais melatonina, e a melatonina vai bloquear o eixo. Se o eixo é bloqueado, não tem a reprodução. As fases do ciclo estral das gatas são proestro, estro, diéstro, interestro e anestro. Eu vou explicar cada uma dessas fases nos próximos slides. A primeira fase do ciclo estral das gatas é o proestro. O proestro é uma fase curta, ele dura em média de 1 a 2 dias. É uma fase de crescimento folicular e é uma fase difícil de diagnóstico. As gatas, elas não têm um sangramento tão evidente igual as cadelas apresentam. Então, as alterações de proestro nas gatas são alterações comportamentais que muitas vezes os tutores nem percebem. Então, a gata, ela fica mais manhosa, ela vocaliza mais, ela apresenta rolamentos e fricção, que ela fica sempre roçando na parede, rolando no chão, e também, principalmente, a gata, ela vai ter uma intensa rejeição ao macho. Então, sempre que o macho for abordar a fêmea nesse momento de proestro, ela vai ter uma ação de rejeição. Seguindo do proestro, as fêmeas vão para o estro. O estro, ele dura mais ou menos de 5 a 6 dias, mas ele também pode ser bem longo, durando 21 dias. A fêmea, nesse momento, ela vai ter mesmo os sinais do proestro, mas agora ela vai aceitar o macho. Então, sempre que o macho for abordar a fêmea nesse momento de estro, ela vai ter uma postura de aceitação. Então, ela aceita a cópula. E essa é a principal característica do estro. Ela também pode ter um discreto edema vulvar e também pode ter sangramento. Agora, falando sobre a ovulação das gatas, elas apresentam uma ovulação diferente. Elas precisam de um estímulo vaginal para ocorrer o pico de LH e ovulação. Então, deve sempre lembrar que a ovulação das gatas é uma ovulação induzida. Precisa ter o acasalamento, o pênis precisa entrar em contato com o canal da vagina para ter o pico de LH e a ovulação. Sem o acasalamento, sem o estímulo vaginal, ela não ovula. Depois do acasalamento, elas vão entrar em um momento de rejeição, porque elas sentem dor, e às vezes um acasalamento não garante a ovulação. O ideal é que tenham vários acasalamentos durante o estro para garantir que essa gata ovule. Então, depois do pico de LH e
a ovulação dá 1 ou 2 dias, essas fêmeas saem do cio, mas se elas não ovularem, esse cio pode ser mais longo. O diestro, ele é uma fase progestacional. Para a gata ela entrar no diestro, ela necessariamente precisa ter ovulado. Essa duração do diestro vai variar, então, se a fêmea fecundou ou não. Então, ela ovulou. Agora, se ela ovulou e fecundou, esse diestro vai durar o tamanho de uma gestação. E se ela ovulou e não fecundou, ela entra no diestro chamado de pseudociese, que dura mais ou menos de 40 a 45 dias. Mas, necessariamente, para ela entrar no diestro, ela precisa ter ovulado. Depois do diestro, se acabar a estação reprodutiva dessa fêmea, ela vai ir para um anestro. Mas se não acabar, ela volta para o início, entrando num proestro. O interestro é um intervalo interfolicular, então é um intervalo entre os cios. As gatas elas só entram no interestro se elas não tiverem a ovulação. Então, se a fêmea for coberta e não ovulou, ela entra no interestro, ou se ela não ser coberta e não ovulou, ela também entra no interestro. O folículo dominante, que tá, as fêmeas que elas que não foram induzidas e não tiveram cópula, se esse folículo ele não tem um estímulo para ovular, ele entra em atresia. Ele entra em atresia, os níveis de estrógeno vão cair, os sinais de cio somem e a fêmea sai do cio. Mas esse eixo da fêmea não foi bloqueado, esse eixo continua funcionando. Se ele está funcionando, vai ter um novo desenvolvimento folicular e a fêmea entra no cio novamente. Esse intervalo da fêmea sair de um cio e entrar em um novo cio é chamado de interestro. Então, o interestro nada mais é do que esse intervalo entre os cios, que pode durar de 2 a 19 dias. Mas deve sempre lembrar que para a fêmea entrar nesse interestro, para as gatas entrarem no interestro, elas não podem ter ovulado. O anestro, como eu já falei antes, é um período de baixa luminosidade, então é a época de outono e inverno, é uma época que tem muita melatonina e a melatonina vai bloquear o eixo. Se o eixo é bloqueado, não vai ter uma atividade do eixo, então não vai ter desenvolvimento folicular, então nada mais é do que um descanso reprodutivo dessas fêmeas. Então vai ser um intervalo entre as estações reprodutivas delas. Bom, gente, esse é o ciclo estral das gatas e para finalizar, eu fiz esse ciclo estral em forma de esquema para ajudar vocês a entenderem melhor como funciona. Bom, gente, esse foi nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante e tenham aproveitado muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar. As nossas redes sociais vão estar no próximo slide. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.